Vocês estão percebendo que nós estamos num auditório hoje, não digo que ele não seja todo domingo bonito, mas hoje está um pouquinho mais bonito, não é? Está certo que essa camisa preta e branca podia ter uma cruz de malta, mas o que eu estou fazendo? Mas nós vamos agora, daqui a pouquinho, passar a palavra aos adolescentes, mas antes eu quero saudar todos que nos visitam aqui nessa noite. Tem muitas pessoas nos visitando. Que Deus te abençoe. Você já ganhou um abraço durante os momentos do abraço hoje. Mas eu queria dizer para você que está aqui hoje nos visitando, e você não tem uma família espiritual, você está procurando. E você está procurando porque você está precisando de uma família espiritual. Porque nós não precisamos só de uma família biológica. Mais do que isso, além de uma família biológica, nós precisamos de uma família espiritual. Então a nossa igreja quer ser a tua família espiritual. Se você ainda não tem uma família espiritual, procure, faça da nossa igreja a sua família espiritual aqui em Curitiba. Amém? Vamos então passar a palavra a Beth, ao Henrique. A irmã Beth e o Henrique são os líderes do Ministério com Adolescentes e está dirigindo esse momento. E quero dizer para os adolescentes que nós nos alegramos muito com vocês. Vocês são muito especiais para a nossa igreja. A nossa igreja tem um grupo assim que a gente se alegra muito, e um grupo que a gente acredita muito, e a gente sabe que vocês podem ser assim muito relevantes para a vida da nossa igreja. Eu acho que nesse tempo em que nós estamos vivendo, se uma igreja tiver adolescentes vivendo realmente com Cristo, adolescentes apaixonados por Jesus e adolescentes que com Jesus, essa igreja vai fazer muita diferença na sociedade. Tá? Então, vocês são assim especialíssimos para nós. Amém? Vou passar a palavra para... Boa noite, irmãos. Nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor realizou nesse final de semana. E quando eu chego aqui na frente da igreja, eu falo, Deus, obrigado, porque eu estou trazendo todos meus filhos fisicamente do jeito que foram, mas interior, tenho certeza que transformados. E eu queria agradecer aos pais pela confiança que teve em nós. Tem muitos pais aqui que estão vindo à nossa igreja pela primeira vez, que os filhos vêm nas sextas-feiras, frequentam aqui o nosso trabalho, mas os pais não são da igreja. Então nós queremos agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Saibam que os filhos de vocês são bênção na nossa vida. E agora que nós já chegamos, já estamos todos aqui, a nossa saída daqui foi meio transtornada, nós saímos, chegamos perto do retiro, com chuva, um ônibus não subiu, travou, e o primeiro já tinha ido, e aí eu e meu amigo Consolim descemos até o local do retiro para chamar algumas pessoas que estavam lá, voltamos, e com chuva, descemos todo mundo no primeiro ônibus e tiramos a mala na lama e voltamos, e foi uma aventura. E 2h da manhã nós estávamos fazendo culto ainda, lá no retiro. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu percebi assim que o inimigo não queria que nós chegássemos até aquele lugar, porque Deus tinha algo tremendo para fazer na vida dessa galera aqui nesse final de semana. E Ele fez. E nós louvamos a Deus porque Deus é maravilhoso, irmãos. E quando a gente se coloca na presença dEle, Ele faz muito mais do que pedimos, do que
infinitamente mais. Eu estou contando porque já passou, nós já chegamos todos bem, né? Porque se vocês soubessem antes, né? Meu Deus do céu, então, está todos aqui, então agora a gente pode contar. Então tivemos um final de semana ali abençoado, né? Um tempo bom, de sol, onde cantamos, ouvimos a palavra de Deus, e depois nós vamos apresentar o pastor Rodolfo, um ministério exclusivo com adolescentes no Brasil, um homem que muito usado por Deus. E eu gostaria de chamar alguns adolescentes agora para que eles falassem um pouquinho do que foi o retiro para eles no final de semana. Depois nós vamos passar um vídeo rápido, para vocês conhecerem um pouquinho. Então eu queria chamar o Daniel, a Maria Fernanda, pode vir aqui na frente, a Isabelle e o Bruno. Então eles vão falar um pouquinho, do que Deus fez na vida deles esse final de semana. Retiro foi um dos melhores assim, que eu já fui em toda a minha vida. Assim, eu nunca tinha ido um tão bom, ainda mais com o pastor Rodolfo ali. Pastor muito bom, né? Então, 2 da manhã, eles fazendo piada, todo mundo. E na verdade aquele que a Beth falou ali do ônibus foi até um pouco engraçado depois. Da parte que todo mundo se sujou, o tênis, você carregar as malas, você ter outro ônibus também. E na verdade foi muito bom, assim, no final, todo mundo pôde aproveitar, teve as gincanas, todo mundo se divertiu. E é isso. Boa noite. Assim, então, o retiro pra mim foi uma coisa bem forte, assim, porque eu entrei no retiro e eu não tava com aquela felicidade de adolescente, né? E, tipo, Deus falou comigo pela primeira vez, isso foi muito tocante, porque eu recebi mensagens que mudou muito a minha vida e, tipo, hoje eu tô muito feliz, cara, porque Deus mexeu com a minha vida mesmo, cara. Oi, gente. Boa noite. Eu tô nervosa, nossa. Não, tô feliz, na verdade. O retiro também foi a primeira vez que eu fui. Não conheço ninguém. Quer dizer, já conheci. A maioria. Gente, eu fui pra lá mal, entendeu? Triste. Não queria ir. Não queria, mas fui. Chegando lá, vi muitas pessoas legais, divertidas, agitadas. Várias. E, assim, o pastor Rodolfo falou sobre o amor, a palavra que ele falou. E isso mexeu muito comigo, quando ele falou que era pra gente ir lá na frente, pra se reconsertar, né, se reconciliar com Deus. E eu tava afastada, passei por muita coisa. E eu sei que foi por causa, passei por todas essas coisas por causa que eu estava longe de Deus. E eu não queria ir na frente, mas Deus falou comigo também. E eu vi que pra que estar no mundo? Pra que sofrer? Então eu voltei pro meu Deus e quero. Agradecer o meu pai, a Marli, que é minha madrasta, minha mãezona, a doutora Tânia, a Betânia, porque eles foram sempre falando pra mim, falando de Deus, falando pra mim focar. Gente, voltei. E eu só queria agradecer a todo mundo, a
mesmo. E eu espero ouvir mais aqui, espero voltar a cantar, seguir minha vida com Deus agora e não vou largar dele nunca mais. Boa noite. Então, muita coisa para falar. Primeiro que esse foi meu primeiro retiro. Essa aqui é a minha família. Essa aqui é a minha casa. Esse aqui é o lugar onde eu achei. É o lugar onde eu achei Deus de novo na minha vida. Mesmo sem vontade de viver, mesmo sem vontade de continuar. Eu aceitei o convite para vir para cá. Que a dona Mirella ali dando risadinha, me convidou na sala de aula e eu sentei dele. Cada sexta-feira me renovava, em cada luta, a luta aumentava, continuava, mas cada sexta-feira eu me sentia mais próximo de alguém. Eu via que todos os amigos que sumiam com o tempo, que a família que se destabilizava, mas aqui eu tinha encontrado um pequeno lar. Mas o vazio ainda não tinha ido embora, eu me sentia vazio, fraco, sem nada, mas eu sempre encontrei uma família. Que essa é a minha casa. E aqui não sou apenas um. Nós somos o número 1. E essa é a nossa família. Vamos dizer que eu e a Beth, nosso grupo, nós temos alguns privilégios que o irmão não tem. Mas eu quero agradecer à igreja por tudo que tem investido nas nossas vidas. O pastor Rodolfo ele levou um videozinho sobre o futebol americano. E o futebol americano só uma pessoa ela chega lá no fundo para fazer o touchdown, mas para que isso aconteça tem mais um monte de gente dando cabeçada, entregando a sua cabeça para que o outro consiga correr e chegar até o fim. Tem muita gente aqui na igreja que dá cabeçada para a gente conseguir progredir, para que a gente consiga levar Jesus para esses jovens, gente como a equipe da Lola que esteve lá na cozinha nos abençoando, muito obrigado a vocês que nos ajudaram, gente como o pastor Valdo que tem investido nesse ministério, que também esteve lá conosco, participou do encontro, morreu, ressurgiu, então nós temos que agradecer a essa igreja, tudo que ela tem feito e tudo que ela tem nos ajudado a fazer de bênção na vida desses jovens. Muito obrigado e agora nós vamos assistir um vídeo bem rápido, um pouquinho o que aconteceu lá. Safe in the Savior's hands.
pessoas que estão junto com a gente, né? O Alexandre e a Nelly, o Adilson e a Leila, a Miss, a Jade e a Isa, o Dodô que esteve com a gente, o Vinícius Vinosa Gonçalves, né? Então é o pessoal o João, né, que estava lá com a gente, o pessoal mais adulto. E eu queria agradecer vocês, né, porque juntos nós somos melhores, né? Então, se a gente fosse contar um pouquinho dessas pessoas que estavam na frente, né, a missionária Ludmila contou pra gente como que a Isabela chegou até a gente, né? Foi assim, Deus que falou para ela que a Isabela tinha que ir no retiro. Ela veio domingo passado aqui na igreja, ouviu do retiro, e ela falou: a Isabela vai ter que ir nesse retiro, porque é esse retiro que Deus quer aquela hora. E o que essa menina compartilhou com a gente, assim, sabe, que ela, coisas que a gente não vou falar, porque ela não me autorizou a falar, mas o mover que Deus fez na vida dessa menina foi tremendo, assim. Então, nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele fez. E assim que a igreja ame os adolescentes da igreja, porque eles são bênçãos. E que a gente possa, no próximo retiro, estar isso aqui lotado, só de adolescentes. Nós vamos cantar o tema do retiro, que foi a música tema. Gostaria de pedir para a galera não ter que vir aqui à frente para cantar. Igreja, vamos ficar em pé também? Eu sou adolescente, mas dá, né? Isso aqui é uma expressão da nossa alegria, da alegria que Deus colocou no coração desses adolescentes. Vamos lá, galera.
Deus abençoe ricamente a vida dessa igreja, que tem investido nessas vidas. Muito obrigado mesmo, igreja. Pode sentar. Pelo investimento que vocês fazem nessas vidas. E que Deus consiga, que Deus abençoe muito a nossa igreja, para que a gente possa cada vez mais abençoar a vida de pessoas que estavam perdidas, e que Deus tem mudado o caminho de morte para um caminho de vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando a gente ouve algumas histórias desses adolescentes, a gente fica pensando que se não fosse Jesus, e se não fosse a igreja, talvez fosse mais um candidato a cracudo. Na verdade, mas Jesus alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia. Esses adolescentes aqui da igreja, muitas vezes aqui nos domingos, muitas vezes aqui nas programações da igreja, eles participam aqui do louvor com a gente, participam dos cultos, e que não é um culto no domingo voltado especificamente para adolescentes. E eles participam. Então, muitas vezes, nós adultos não fazemos o inverso. Quando chega a vez deles, nós também temos que participar. Não é verdade? Então, tem muitos adultos e com certeza, às vezes, nós adultos somos mais intolerantes do que os jovens. Porque eles participam aqui todo domingo, tem um grupo enorme de adolescentes aqui, eles participam normalmente. Mas hoje é o dia deles, é um dia de um culto voltado para eles, com a linguagem dele, com o jeito dele, por que nós não participamos? Não é verdade? A gente também tem que participar, isso aí, esse é o momento, esse é o jeito deles louvar. Nosso jeito mais comportado não é nem um pouquinho melhor do que esse louvor deles. Nós não podemos teologizar gosto. Tem muita gente que teologiza gosto. De jeito nenhum nós podemos teologizar gosto. Não é verdade? O louvor deles aqui, desse jeito deles, é tão agradável a Deus como o nosso louvor mais comportadinho. Entendeu? É isso, eles precisam desse espaço, gente. Esse é o espaço deles. Para a glória do nosso Deus. Para a glória do Senhor. E para a salvação de muitos deles. Eu queria que cada pai, cada mãe que está aqui, e que ouve alguns testemunhos, como a gente ouviu, você pensasse bem, quando você, pai e mãe, pensa em terminar um casamento. Às vezes, uma atitude egoísta de um homem, às vezes, uma atitude egoísta de uma mulher, não pensamos nas consequências que isso pode ter na vida de um filho, na vida de uma pessoa. Então, pai, mães, pais que estão aqui, que ao ouvir alguns testemunhos desses, nós, eu também sou pai, nós pensemos bem, não é? Os irmãos não imaginam o que está por trás da história de muitos desses adolescentes que estão aqui nessa noite. Adolescentes que chegaram aqui na igreja, apesar de adolescentes com a vida bem comprometida, sofrendo muito. E alguns deles que a gente vê hoje aqui, talvez você que não está dentro do contexto, meu, do Henrique, da Beth, dos demais líderes mais perto deles, você não entenda a nossa alegria de ver alguns da maneira como chegaram aqui e por estarem hoje louvando a Deus, pulando aqui na presença do Senhor. Histórias que, se não fosse o Senhor Jesus e a igreja, esses adolescentes não estariam aqui como estamos. Não é? Obras extraordinárias aqui, que eu me alegro muito em vê-los hoje, do jeito que estão. Então, essa palavra que eu queria dar para vocês. Precisamos amar cada vez mais essa garotada. Pastor, chega aqui, meu jovem. Pastor Rodolfo, ele trabalha com um ministério chamado Teen Street Brasil. Você tem? Também. Eu
falo língua estranha de vez em quando. Então, esse ministério tem trabalhado com adolescentes e tem capacitado líderes de adolescentes. Esse ministério, eles assessoram as igrejas, presta serviço às igrejas no trabalho com adolescentes. Alguns adolescentes aqui da igreja e também líderes estão indo lá em Maringá anualmente, né, no mês de janeiro, participam lá daquele treinamento e tal. Então, o pastor Rodolfo é um homem de Deus que tem estado participando da liderança desse movimento. Nós vamos orar por ele e logo após, então, ele estará com a palavra para nos falar da parte de Deus. Eu queria pedir a você, todos que estão aqui, que agora é a hora de Deus falar. Quando Deus fala, ninguém precisa falar. Quando Deus fala, só Deus fala. Então você não precisa falar com o seu colega, você não precisa falar com a pessoa que está do seu lado, você não precisa falar. Agora é a hora que Deus vai falar aos nossos corações pela mensagem da palavra de Deus. Deus já tem falado nos cânticos, Deus já falou com testemunho, mas agora especialmente quando Ele vai falar pela palavra dele, pela mensagem extraída da palavra, muito mais então nesse momento é a hora dele falar. Então, não gostaria de ver ninguém conversando. Isso não é hora de ninguém pegar celular. Os celulares devem ser desligados, guardados. Não é hora de consultar nada. Agora é hora de que somente Deus fale aos nossos corações. Amém? Uma alegria muito grande, viu, pastor, ter você aqui. Muito obrigado pela tua ajuda lá no acampamento. Muito obrigado pela ajuda que o ministério tem dado à nossa igreja na capacitação de pessoas também. Senhor Deus e Pai, abençoe grandemente o teu servo agora, Senhor, que vai nos trazer a palavra. Que ele seja usado por Ti. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos para ministrar agora aos nossos corações. Usa-o, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Para a gente é uma grande alegria estar aqui, poder compartilhar com os irmãos. Uma imensa alegria conhecer essa galera do Mais. E aí, galera? Firmeza. E tá fraco esse negócio aí. Mas tá bom. Vocês estão comportadinhos aqui na igreja, né? Nosso combinado, né, gente? Quem dormir, leva um pedal, hein? De quem está do lado. Irmãos, como foi bom conhecer essa garotada, essa rapaziada, como foi bom conviver com eles nesses dias. Para mim e para minha esposa Daiane, que está ali comigo, e para a Letícia, que está em algum lugar. Ela sempre está em algum lugar, né? Para nós, como família, foi um presente de Deus participar desse final de semana com os irmãos. Uma alegria estar aqui em Curitiba, porque aqui em Curitiba tem morado meu irmão e sua família, não é? Para quem não, os adolescentes aqui já ouviram uma história que eu contei a respeito do meu irmão, e eu estou tendo uma dificuldade tremenda com água aqui. Muito obrigado, pastor. Meu irmão mora aqui em Curitiba, então sempre que a gente tem a oportunidade de estar aqui, nós fazemos questão de estar presentes, nos encontrarmos, e essa vez a gente conseguiu trazer a família, e por um pouco de tempo, desde hoje na hora do almoço, até agora nós temos desfrutado dessa comunhão tão gostosa da família. E nossa gratidão a Deus por tudo que aconteceu nesses dias. Minha gratidão por estar aqui, poder compartilhar com os irmãos. Eu sei que esse culto é um lugar cheio de responsabilidade, é um lugar cheio de temor do Senhor, por ter um homem de Deus ministrando aqui domingueiramente, os pastores da igreja, e eu espero que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas aqui nessa noite, e de fato Ele possa falar ao meu e ao seu coração, algo de Deus para nós, que já está acontecendo, através dos testemunhos, através dos cânticos, e eu sei que Deus há de falar ao seu coração. Que cabe a mim e a você estarmos dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para dizer de fato. Cada vez que conheci o pastor Valdo ontem, pessoalmente, tinha visto algumas fotos, eu fiz uma pesquisa assim rápida aqui na igreja, aí pelas redes sociais, tinha visto algumas fotos dele, mas fomos apresentados pessoalmente,
E cada encontro, cada palavra que eu ouço do pastor Valdo me anima, e eu digo assim, como eu gostaria de ser um adolescente da igreja do pastor Valdo, por aquilo que ele fala, não é? Pelo encorajamento, pelo apoio, pela valorização, por aquilo que ele disse aos irmãos. Algumas coisas ele disse sobre a adolescência, mas não vou nem chegar a dizer porque o pastor Valdo já falou tudo. Os adolescentes não são a igreja de amanhã, os adolescentes são a igreja hoje. E sendo igreja hoje, eles pertencem ao corpo de Cristo por inteiro, e não pela metade. Uma das coisas que acontece hoje em dia na igreja brasileira é que, na ânsia de servir a todas as gerações, nós acabamos distanciando das gerações. E nós criamos o culto do adolescente, o culto do jovem, o culto dos adultos, separamos por faixa etária a escola dominical, e de fato imagino que nós devemos ter um ambiente contextualizado para cada geração ter o seu tempo, mas nunca podemos impedir a família, o corpo de Cristo, que atravessa todas as gerações, para estar juntos celebrando o nome de Jesus. E ver os irmãos nessa alegria, nesse contentamento, nesse apoio a esses adolescentes, me enche o coração de alegria, porque pela graça de Deus a gente tem andado bastante pelo Brasil. Vemos igrejas com essa integração geracional, é um desafio que nós temos visto em todos os lugares. E graças a Deus pela vida desses irmãos, pela vida da liderança, a Beth e o Henrique, que tem dado o coração deles, tem dado eles e toda a equipe que trabalhou nesse acampamento, mas na pessoa deles como representantes da liderança. Louvo a Deus pela vida de vocês, pelo empenho de vocês e por essa paixão que tem Deus derramado sobre a vida de vocês. E essa galera aqui que tem aprendido a amar Jesus, e quando a gente ama Jesus, todas as outras coisas ficam mais fáceis de a gente lidar, não é? Quando Ele é o amor número 1 da nossa vida, vão vir as dificuldades, vão vir eu estou com uma linguagem meio adolescente ainda, irmãos, por isso que às vezes me fogem as palavras, os irmãos me perdoem, mas vem as tretas, não é? Aí da vida, vem as lutas, mas a gente supera tudo isso, porque existe um grande amor que nos leva a superar tudo. E esse amor é o amor do Pai, e esse amor é o amor de Deus. Então que nós possamos como igreja, que os irmãos vivam como igreja, a dimensão desse amor de Deus, para que a gente possa avançar, expandindo o reino de Deus e anunciando a glória de Deus por onde nós andamos. Não apenas enquanto faixa etária, mas como corpo de Cristo, um só no Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ler sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, na carta de Hebreus. Está lá no final do Novo Testamento, antes de Tiago, na carta de Tiago. Eu ia passar um vídeo a respeito do ministério do Ministério do Brasil, mas eu vou deixar esse vídeo para o domingo que vem. Não que eu estarei aqui no próximo domingo, mas eu deixo encarregado os irmãos aí, se for possível, passar esse vídeo para que conheçam um pouco mais do nosso ministério. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu preciso contar uma história para vocês que é muito interessante da minha vida e da minha família. Por conta do perfil do ministério que Deus tem nos dado, começamos a fazer muitas viagens. Eu comecei a fazer muitas viagens, e algumas dessas viagens aéreas. E quando a gente começa, aí hoje está muito fácil, assim, o acesso está muito mais facilitado a você ter uma passagem aérea, e as empresas aéreas criaram os programas de milhagens, não é? Então nós temos o programa dessa empresa, o programa da outra empresa, que facilita você, que se você adquirir tantos pontos, você consegue emitir milhagens ou até ter mais benefícios através dos cartões dessas empresas. E eu fiz a minha inscrição num programa de milhagem e eu comecei no padrão mais simples, né? E nós fomos acumulando pontos e comecei a usar o meu cartão de crédito também para que eu tivesse pontos nesse programa e transferia os pontos. E conforme eu fui usando, de repente eu descobri que eu tinha mudado minha categoria. Eu não era mais a categoria mais baixa simples, eu já era da categoria prata. E eu me senti uma pessoa muito importante, porque eu já era prata em alguma coisa, não é? Eu nunca ganhei nada na minha vida no esporte, mas aqui eu já era prata e estava me sentindo muito bem. Mas aí eu descobri que quando a gente é categoria ouro, existem mais vantagens do que a gente ser categoria prata. Quando a gente tem categoria ouro, nós temos acesso a algumas salas especiais nos aeroportos.
Em vez de ficar sentado naquelas cadeiras duras dos aeroportos, né, passando aqui fome, frio, sede e tudo mais, não é porque você não vai tomar, talvez, não sei se você tem algum quiosque no aeroporto, se você tiver, não tenha misericórdia daqueles que pagam R$6 no café, ou então R$4 uma garrafinha d'água. Então a gente evita ao máximo. Alguns fazem marmitinha para levar para o aeroporto quando vão viajar, não é para não ter que gastar com o quiosque ali. E eu comecei a investir muito para que eu tivesse acesso a essa sala, porque eu ouvia dizer muitas coisas. E eu só conseguia entrar nessa sala VIP quando eu tinha algum amigo que já tinha essa categoria ouro, e ele podia levar um acompanhante. Então, quando nós viajávamos juntos, ele me colocava nessa sala. E a primeira vez que eu entrei nessa sala, eu fiquei maravilhado. Eu disse, um dia eu vou ter acesso livre a essa sala aqui. Essa sala um dia vai ser minha, porque nessa sala tinha refrigerante de graça, tinha suco de graça, tinha água de graça, tinha até chuveiro de graça, tinha umas poltronas assim que você corria o risco de dormir e perder o seu voo, e tinha comida de graça. Falou em comida, chama a atenção da galera, não é? Era tudo de bom. E eu investi muito. Eu aproveitava qualquer viagem e eu pontuava, eu transferia os pontos do cartão. E eu fui fazendo tudo isso e chegou um momento onde eu e minha família nós faríamos uma viagem para os Estados Unidos. Por conta do ministério, nós aproveitamos uma oportunidade como família e nós tínhamos a Letícia. Ela tinha, se eu não me engano, 1 ano e pouco. Ela tinha 1 ano e pouco, né? E eu não queria passar 7 horas no aeroporto aguardando naquele saguão enorme, sem estrutura nenhuma, principalmente por causa da Letícia. E aí eu falei assim, bom, eu tenho tanto tempo para eu alcançar a categoria 8. Faltava pouco. Faltava assim 2.000 pontos para eu chegar na categoria 8. E eu comecei a inventar algumas viagens, né? E eu fui para um lugar, eu fui para outro, mas a última viagem que eu fiz, eu falei assim, bom, agora está garantido. Depois que eu fiz a viagem, eu descobri que eu havia comprado um bilhete promocional, e o bilhete promocional não dá pontos no cartão de milhagem. Como é que podia um negócio desse acontecer, gente? Eu liguei para a companhia aérea, entrei em contato, mandei um e-mail desesperador, tentei fazer uma outra viagem, não deu certo, e eu mandei um e-mail assim, como se fosse Porta da Esperança, entendeu? Para a companhia aérea, como se fosse uma cartinha lá para os programas que fazem beneficência para as pessoas. Eu falei assim, olha, eu estou com minha família, eu tenho uma filha de 1 ano e tantos meses, nós vamos fazer uma viagem, e eu cheguei a tantos pontos, só faltam 2.000 pontos, e eu preciso que vocês me ajudem, para que a gente possa acessar essa sala. Será que é possível fazer o upgrade da categoria, não sei o que, Não tive resposta no dia da viagem. Tentei entrar na sala e falei assim, não dá certo. Na entrada da viagem, na ida nós não conseguimos acesso e ficamos lá no aeroporto, na cadeira dura, comprando água de R$6, comendo coisa cara, não tínhamos feito marmita. E eu sofri muito aquele dia porque eu não consegui dar aquele negócio. Eu queria ter acesso àquela sala, porque era sala VIP. Falando em sala VIP, irmãos, eu costumo dizer dos norte-paranaenses, não é que eles são VIPs, porque eles são vindos do interior do Paraná. E eu quero dizer que os VIPs fizeram hoje a primeira final do Campeonato Paranaense. Eu trago um abraço do Maringá Futebol Clube aos Coxa Branca. Eu aproveitei a deixa da Cruz de Malta do Pastor Valdo, não posso deixar isso passar. Então você que é coxa, obrigado, valeu, aquele abraço, torçam por nós, tá bom? Próximo domingo o Maringá é campeão. Voltando à sala VIP, a gente não conseguiu na ida para essa viagem, mas na volta eu recebi um e-mail da companhia aérea. E eles disseram assim, prezado senhor Rodolfo. Nossa, me senti importante, né? Vendo a sua solicitação e o conteúdo da sua correspondência, nós resolvemos dar o upgrade que você tanto pediu. E eu falei, uau, cara, conseguimos upgrade, agora é a sala VIP, não sei o que, ficamos muito felizes. Chegamos, aí na volta, nós íamos ficar mais 7 horas no aeroporto. E aí, quando nós chegamos no aeroporto, a primeira coisa que a gente fez foi, dei uma carteirada lá no balcão de atendimento, falei assim, desculpa, mas eu sou ouro e eu vou entrar aqui com a minha família. Nossa, foi demais, irmãos. Nos trataram muito assim, pão de ló, não é? Pão de ló não é uma linguagem para adolescente, é mais, né, para outras gerações. Mas nos atenderam tão bem. E a gente ficou muito feliz, porque ali na sala VIP do voo do aeroporto de Guarulhos,
de voos do México, nós aproveitamos ao máximo, foi muito legal. Depois daquela viagem, depois daquela estadia, fecharam a sala VIP para o aeroporto de Guarulhos. Eu não sei se foi porque a gente aproveitou demais, não sei se foi porque a gente exagerou, mas eu quero dizer com isso é que nós sentimos muito importantes. E como é bom a gente se sentir importante. Como é bom, quando a gente se sente importante, alcança um nível desse, eu sou ouro, né? Aí depois que eu fui ouro, eu descobri que existia a classe diamante que é melhor que ouro. E eu não consegui chegar aí na classe diamante. Estou no caminho. Não sei se um dia eu vou chegar lá. Mas como é bom nós nos sentimos importantes. Como é bom nós nos sentimos privilegiados ou valorizados. E na sociedade, o mundo em si, ele tem essas categorias de superioridade, de autoridade, de prioridades. Eu tenho, como classe ouro, eu tenho prioridade no acesso à fila de embarque. De certa forma, a gente tem uma fila especial para a gente não pegar aquela fila enorme e tudo mais. Nós temos outros benefícios da prioridade do cartão. Quando você é gestante, você tem prioridade na fila do supermercado, você tem prioridade na fila de banco. Quando a Daiane estava gestante, eu pedia para ela ir no banco para mim, que era mais rápido, porque ela entrava direto na fila e eu ficava no carro esperando. Brincadeira, nós nunca fizemos isso. Mas eu imagino que alguns homens já devem ter pensado muito em fazer isso com suas esposas. Não sei se chegaram a fazer. Nós desfrutamos das prioridades. Nós desfrutamos daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente imagina. A gente quer se sentir uma pessoa que tenha prioridade. Nós gostamos de ser vivos. É uma coisa interessante. Brilha aos nossos olhos. E o livro de Hebreus, ele fala um pouquinho sobre isso para a gente. Ele fala sobre angústias que nós temos às vezes, e ele vai apontar isso para a gente, porque muitas vezes o nosso caminho é um caminho de buscar a prioridade, de estabelecer as prioridades e andar em busca disso. Nós andamos atrás daquilo que é prioridade para a gente. E quando aquilo que é prioritário também se torna superior na nossa lista de tarefas, nossa lista de desejos, nossa lista de vontades, nossa lista de sonhos. Por exemplo, alguns têm como prioridade todo início de ano emagrecer. Início, meio, fim, durante, antes, depois. Alguns sempre sonham com isso, mas dificilmente têm a coragem de entrar no esquema de praticar exercício, mas sonham sempre em emagrecer. Para alguns é prioridade. Para outros adquirir um imóvel, outros então uma troca de emprego, quem sabe comprar um carro, resolver um problema de saúde, fazer uma viagem. Melhorar até mesmo seu desempenho ministerial pode ser uma prioridade para você. Ler a Bíblia toda em um ano pode ser um motivo de prioridade para você. E aquilo que é prioritário, aquilo tem um status de superioridade para a gente. E quando é superior, são essas prioridades que definem como é que nós vamos viver a nossa vida. Ou seja, aquilo que é prioritário alcança um status de superioridade, mas também exerce sobre mim e sobre você uma certa autoridade. As nossas prioridades exercem lideranças sobre nós. As nossas prioridades exercem uma certa autoridade sobre a nossa vida. E é interessante nós pensarmos em Hebreus com isso, porque Hebreus é uma carta muito interessante. Ninguém sabe quem escreveu essa carta, se foi um homem ou se foi uma mulher. Ninguém sabe quem foi que de fato redigiu essa carta, mas sabe-se que ela tem um conteúdo doutrinário muito forte, muito profundo, e ela circulava pela região, onde os cristãos que passavam por lutas, que passavam por dúvidas, eles liam ali, e eles viam uma série de sessões, onde tinha ensino, onde tinha uma contextualização da vida, e tinha uma parte doutrinária. Era uma carta muito importante e continua sendo. E essa carta ela nos ensina basicamente duas coisas em todo o seu conteúdo. Primeiro, que Cristo é maior do que tudo e maior do que todos. A autoridade de Cristo em todas as coisas. E em segundo lugar, aponta para o fato de que nós somos peregrinos neste mundo, se nós andamos, se nós servimos a Jesus Cristo. Então, nós entendemos em Hebreus que Jesus é a autoridade, por isso Ele é a prioridade, e Ele é superior a todas as coisas, e nós entendemos também que nós vivemos num ambiente de peregrinação.
E por isso, algumas coisas precisam acontecer com as nossas vidas se nós somos peregrinos. Ou seja, se esse não é o nosso lugar, se nós estamos aqui de passagem. Hebreus no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Você pode acompanhar comigo em sua Bíblia. Nós vamos ver assim a palavra do Senhor. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falamos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Não existe nada maior, não existe nada acima, não existe nada que tenha mais autoridade do que o nome de Jesus Cristo. Nem os profetas do passado têm o mesmo nível de autoridade que Jesus Cristo. Se antes Deus falava aos nossos pais por meio dos profetas, hoje a palavra poderosa, o Logos de Deus, o próprio Cristo, é a palavra encarnada que fala aos nossos corações. É por isso que ele é superior a tudo. É por isso que ele é superior a todas as coisas. E é interessante que nesse estabelecimento de prioridades que nós temos e que dirigem, de certa forma, a nossa vida, nós estabelecemos alguns passos para nós alcançarmos essas mudanças. E essas mudanças geralmente têm bons motivos. Nós queremos crescer, queremos realizar sonhos, queremos conquistar objetivos, queremos lutar pelas realizações dos nossos desejos. Algumas pessoas estão dispostas a passar por grandes transformações a ponto de alcançar esse status de terem as suas prioridades realizadas, ter os seus sonhos conquistados, mas também de sentirem-se maiores e superiores. Alguns se tornam até manchetes dos meios de comunicação. A gente vê aí, eu imagino que, espero que os irmãos não assistam esse programa, esses reality shows que passam por aí, como o tal do BBB, mas ali você vê alguns programas de bastidores, as loucuras que as pessoas fazem para entrar num programa desse e alcançar uma certa exposição. E muitas vezes, quando nós fazemos essas loucuras atrás daquilo que é prioridade para a gente, sejam essas prioridades que a gente estabeleceu agora há pouco, né, como um imóvel, troca de um carro, busca de um emprego melhor, realização de uma viagem, essas loucuras que nós fazemos, pela prioridade, somente por ela, nos geram frustrações. E quantos de nós já não buscamos sonhos e esses sonhos se transformaram em frustrações? Quantos de nós já não buscamos objetivos e esses objetivos simplesmente se esfarelaram em nossas vidas, em nossas mãos, e nossos corações ficaram entristecidos, extremamente entristecidos por isso? Por que essas frustrações nos atingem tanto em nossas vidas se os nossos sonhos parecem ser até legítimos? É porque muitas vezes o meu e o seu sonho alcançam um status de prioridade que esteja acima daquele que de fato deve ser a prioridade, a superioridade, ter toda a autoridade sobre as nossas vidas. Enquanto Jesus Cristo não for a prioridade da sua vida, meu querido, seus sonhos serão frustrados. Enquanto Jesus Cristo não for superior a todas as coisas em relação aos seus sonhos, seus anseios, seus relacionamentos serão frustrados. Sua família será um peso, seu trabalho será algo que te dá mais dor de cabeça do que realização, e as suas alegrias serão alegrias temporárias e que não te satisfazem, porque existe uma inversão na ordem das coisas, e nós vivemos um tempo onde nós mesmos que servimos a Jesus, precisamos estar atentos a essa questão das prioridades que nós estabelecemos em nossas vidas. Eu listei esse primeiro capítulo de Hebreus para a gente entender o quão Cristo é superior a todas as coisas. Mas o que eu vou conversar com os irmãos de fato está no capítulo 13, os versículos 19, 20 e 21. Ou melhor dizendo, os versículos 20 e 21. Servimos a Deus, amamos a Deus, queremos andar com Deus. Mas precisamos parar e avaliar de que maneira que as prioridades das nossas vidas têm afetado os sonhos de Deus se realizarem nos nossos corações. O tema do acampamento foi número 1. Nós falamos sobre uma corrida, uma equipe, um amor e uma missão. E o que eu quero falar para os irmãos
aqui nessa noite é quem de fato deve ser o número 1 em todas as coisas das nossas vidas? A resposta é óbvia, mas talvez o viver não seja. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Leia comigo a palavra do Senhor, que diz assim, na Nova Versão Internacional: Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Assim diz esse texto que nós acabamos de ler. O texto começa fazendo uma declaração muito clara, diz assim: o Deus da paz. Você pode repetir comigo? O Deus da paz. Paz é o que todos querem. Todos podem lutar, todos podem acordar de madrugada, trabalhar muito, viver uma vida difícil, uma vida sofrida, uma vida cheia de situações, mas se você tem paz, você se sente realizado. Paz é algo que todos buscam, todos nós queremos ter. Quantas vezes você falou assim: eu só queria ter um pouco de paz na minha vida? Quantas vezes você já soltou essa expressão quando o seu filho de 3 anos está cantando aquela música bem alta, pulando, gritando, naquele momento que você queria descansar, não é? Ou está no carro e dá aquela crise de choro que as crianças têm, e todos os nossos recursos para aliviar o seu choro se vão. E isso acontece, você fala assim de repente: eu só queria um pouquinho de paz. Quando os adolescentes da igreja estão tocando, quando fazem aquelas músicas diferentes, não é? Eu só queria um pouco de paz. Todos nós queremos ter paz. Se nós temos paz, nós podemos enfrentar as lutas, podemos enfrentar os desafios, podemos enfrentar os problemas e podemos ter certeza de que nós estamos caminhando com Cristo. E o texto é bem claro, diz assim: o Deus da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não eu a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações, vossa mente em Cristo Jesus. E assim nós podemos andar no nosso dia a dia com a paz de Deus, porque Ele deixou. O Deus da paz é o Deus que quer realizar os nossos sonhos. O Deus da paz é o Deus que quer alinhar a vontade dEle com a nossa vontade. Ou melhor, o Deus da paz é aquele que quer elevar a nossa vontade, que é imperfeita, que é temporal e que é frágil, à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E o texto continua dizendo assim: o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna. Pelo sangue da aliança eterna, porque houve um sacrifício total. Não há mais necessidade de outro sacrifício depois do sangue que foi derramado pela aliança eterna. O Antigo Testamento ele é cheio de informações, de histórias a respeito do sacrifício que o povo de Deus tinha que fazer para que o relacionamento com Deus fosse consertado por conta do pecado. O próprio Deus sacrificou um animal para restaurar a sua comunhão com Adão e Eva lá no Éden. E essa história do sacrifício veio vindo ao povo de Deus, veio vindo até que no Novo Testamento. Jesus Cristo, sacrifício perfeito, de uma vez por todas, resolveu essa questão da aliança. E essa aliança não é mais frágil, não é mais temporal, não é mais uma coisa que você está sempre em dívida. Essa aliança é uma aliança total, porque um sacrifício total foi feito. Um sofrimento total aconteceu, e ele foi vencido, ele foi realizado, e ele já conquistou todas as coisas. Uma aliança foi realizada por um sangue foi derramado em um sacrifício total. Trouxe de volta dentre os mortos o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos poder total. Se existe algo que nós gostaríamos de ter plena certeza, é de que a morte não chegaria até nós. Todos aqui querem viver uma vida boa, todos aqui querem alcançar uma vida boa, mas ninguém quer passar pela morte. Um dos momentos mais difíceis da vida de uma família, de uma comunidade, é quando alguém falece. Nós temos que fazer o sepultamento, nós não queremos enterrar, nós não queremos nos despedir, nós não queremos passar pela morte, não queremos perder pessoas queridas. Mas esse mesmo sangue da aliança que foi derramado, esse mesmo Deus da paz, que pelo sangue da aliança trouxe de
volta dentre os mortos. O último limite, o poder que ninguém podia vencer. Esse poder foi vencido lá na cruz do Calvário. E ele foi vencido ao terceiro dia, quando o sepulcro foi achado vazio. Aleluia! Porque o poder total de Deus venceu até a morte. O que é que pode sobrepor-se a esse poder? O que pode ser maior do que esse poder que traz de volta, que faz ressurgir dentre os mortos, que faz ressuscitar e agora dá vida e vida abundância a mim e a você que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas recebemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus, continuando o texto, o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas. Cuidado total. Olha porque Jesus Cristo ele deve ser superior em tudo em nossas vidas. Porque o Deus da paz, por meio do sangue da aliança eterna, o sangue de Cristo que foi derramado, trouxe dentre os mortos com um poder total sobre todas as coisas. E Jesus, o grande pastor das ovelhas, aquele que tem cuidado total, não há pastor como ele, não há cuidado, não há alguém que cuide como ele cuida. E ele deixa bem claro: aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Aquele que me amou, eu jamais lançarei fora. E aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele conhece elas pelos nomes e as chama, e elas ouvem a sua voz e obedecem. Jesus é o grande pastor das nossas almas. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Ele é aquele que tem superioridade sobre todas as coisas, porque ele cuida de maneira total. Ele tem o poder total porque ele venceu a morte, e a sua aliança, no sacrifício total, nos dá um acesso livre diante do Pai. É do Pai. Ou seja, se nós entendemos que nós somos peregrinos, queridos, nós precisamos avaliar se as nossas prioridades têm um quê de peregrinação. Se eu sou um peregrino, se eu sou viajante, se eu sou alguém que está em trânsito neste mundo, eu preciso entender que talvez as prioridades que eu estou assumindo para a minha vida não deveriam tomar conta do meu ser como tem tomado. Eu devo me apegar àquilo que de fato é superior, àquilo que de fato é prioridade, aquilo que de fato faz diferença na minha vida. Em Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Como diria um site aí que a gente tem visto muito falar nesses dias, desapega, não é? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Deixa a coisa ir embora, se livra disso. O que é isso? O pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Livremos-nos de tudo. Então, meu desafio para você nessa noite, e nosso encontro aqui nessa noite, ele tem a ver com reorganize as suas prioridades. Livre-se daquilo que te atrapalha. Livre-se daquilo que está fazendo você se apegar demais ao mundo que você está vivendo. Entenda o seu caráter de peregrino e estabeleça de fato aquele que é superior como prioridade da sua vida. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender um pouquinho o que diz lá no versículo 20. Como é que a nossa vida vai reagir diante disso? Versículo 21. Ele os aperfeiçoe e todo bem para fazerem a vontade dele. Quando Jesus Cristo é a prioridade da minha vida, galera, estão aqui comigo? Isso, amém, né? Tem alguns que estão mortos e feridos ali, já sucumbiram ao momento que eles estão vivendo. Mas olha só, quando Jesus Cristo ele é superior na minha vida, quando Jesus Cristo é a prioridade em minha vida, sabe uma das coisas que vão mudar? A minha oração. Presta atenção, irmãos, em como nossas orações muitas vezes são egoístas. Como nós apresentamos diante de Deus nossas necessidades, nossas súplicas, nossas angústias, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu acho que é certo, e nós entregamos para Deus um pacote completo de como Ele deve agir para que a nossa vida seja boa. Nós tratamos a Deus como servo e nós como senhores. E se Ele não ouve as nossas orações, Ele está correndo sério risco de ficar sem mim.
E Deus vai perder muita coisa se Ele me perder, porque eu sou um cara bom. Eu sou um cara, como eu diria para a rapaziada, eu sou filé da borboleta. Muda as nossas orações. Sabe por quê? Diz bem claro ali, que esse Deus os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele. A vontade de quem? De Deus. Não para fazer a sua vontade. Como Deus é prioridade na minha vida, como Jesus é superior na minha vida, eu vou orar e eu vou desejar que Ele me aperfeiçoe, não para que a minha vontade se realize, mas para que a vontade dele seja feita. E aí nas nossas orações deixaremos de ser individualistas, egoístas e egocêntricos. O nosso mundo vai parar de girar ao nosso redor. Nosso mundo vai parar de girar em torno das nossas mazelas, das nossas quireras, das nossas coisas pequeninas, das nossas pequenices. Porque existe algo muito maior. Nós vamos orar, Senhor, me aperfeiçoe, porque eu quero fazer a sua vontade. Você não vai fazer mais aquela oração, aperfeiçoe o meu irmão, porque ele está mal, Senhor. Aperfeiçoe a mim, transforme a mim, molda o meu coração. Eu quero ser o vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser aquele que é transformado por ti, porque eu quero fazer a sua vontade. Se Cristo é a prioridade da sua vida, querido, não são as suas vontades que você vai buscar realizar, mas é a vontade do Pai. É a vontade daquele que é perfeito, daquele que é superior, daquele que é autoridade, daquele que é prioridade. Quanto das suas prioridades de hoje tem a ver com a vontade de Deus? O quanto você está preocupado com a glória de Deus mais do que com as suas peculiaridades? Quando nós entendemos que Cristo deve ser superior e assumimos isso para a nossa vida, Ele vai mudar as nossas atitudes. Nossas atitudes serão mudadas. Sabe por quê? A sequência do texto diz assim: Ele opere em nós o que é agradável a Ele. As nossas atitudes serão mudadas. Nós vamos pedir que Deus complete a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo Jesus, conforme aquilo que é agradável a Ele. A transformação de acordo com a vontade dEle. Não vamos mais entregar o projeto e vamos pedir para Deus simplesmente execute esse projeto que eu fiz. Nós vamos pedir, seja o Senhor o autor do projeto de transformação da minha vida. Eu sei que os irmãos estão trabalhando numa formulação aqui da igreja, não é? Vão fazer algumas adaptações na fachada da igreja, estão estudando, por isso eu acho a igreja muito bonita, eu já falei com os irmãos, e os irmãos estão pensando em fazer algumas adaptações. Nós precisamos crescer e nós vamos ampliando, nós vamos adaptando, e nós muitas vezes desenvolvemos os projetos e o engenheiro tem que entender aquilo que a gente está querendo, o arquiteto tem que entender quais são as nossas vontades para corresponder aos nossos sonhos, apresentando as melhorias que nós também não pensamos. Muitas vezes nós entregamos o projeto completo para Deus e falamos, simplesmente execute a obra. Não, Ele é o autor, não somente da execução da obra, mas Ele é aquele que projeta em mim, você aquilo que Ele quer, porque Ele sabe aquilo que é bom, Ele sabe aquilo que é agradável, Ele sabe aquilo que eu e você precisamos para viver uma vida onde a glória de Deus se manifesta em mim e você. Nossas atitudes mudarão quando nós entendemos que Jesus Cristo deve ser prioridade em nossas vidas. Nossa fonte de recursos vai mudar. Veja lá no versículo 21. Opera em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo. Nós usamos várias fontes de recursos para a mudança. Usamos o pensamento positivo, usamos uma meditação, usamos livros de autoajuda, usamos alguns mantras e algumas repetições, usamos rezas e frases repetitivas, usamos do que é possível, fazemos até uma figuinha, temos uma fezinha, fazemos algumas coisinhas, administramos as coisas, porque nós precisamos encontrar as fontes de recurso para que as transformações aconteçam em nossas vidas. O único que pode fazer a coisa acontecer da melhor maneira é aquele que é prioridade sobre tudo. E é muito interessante isso, irmãos, porque geralmente quando nós pensamos no que é superior, o superior está acima, ele está no alto, ele não se envolve com os de menor hierarquia. O superior é total, ele simplesmente coordena, ele simplesmente comanda, não se envolve. Mas esse que é superior sobre tudo, ele se faz presente na minha e na sua vida para transformar aquilo que nós precisamos, não para que ele seja melhor, porque ele é perfeito.
mas para que nós sejamos melhores e transformados de dia em dia à imagem do Filho de Deus. Esse é o superior do qual eu estou falando. Não é alguém distante, mas é alguém próximo, que transforma, que restaura, que modifica, que mexe com a gente, que mexe com a nossa vida, mas que nos faz cada dia pessoas melhores para refletirmos a sua glória. E com isso a paz de Deus enche os nossos corações e nós somos pessoas realizadas, porque vivemos pelo amor de Deus. E por fim, mais uma mudança que existe em nós é uma mudança de foco. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. O nosso foco deixa de ser as nossas vontades. Eu deixo de ser o meu próprio foco. E o meu foco deixa também de ser o ministério. O meu foco deixa de ser o meu trabalho. O meu foco deixa de ser o carro que eu quero comprar. O meu foco deixa de ser simplesmente o meu casamento. Mas o meu foco passa a ser a glória de Deus. E é para isso que nós fomos criados. Fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E se você não estiver vivendo para o louvor da glória de Deus, Jesus Cristo não é prioridade na sua vida. E se Jesus Cristo não é prioridade na sua vida, todas as outras coisas estarão desorganizadas. E com as coisas desorganizadas, ninguém é feliz. Talvez você esteja em busca da felicidade total. Ela só será possível quando Jesus Cristo for superior, prioridade e autoridade na sua vida. E quando Ele for isso, então você poderá reconciliar os seus relacionamentos. Então você poderá mudar o seu comportamento financeiro e sair, quem sabe, dessa vida de mar e dívidas. Muito mais por uma reorganização pessoal do que por milagres divinos que vai fazer dinheiro aparecer na sua conta. Não é por conta da caneta ungida que as coisas vão acontecer na sua vida, não. É por conta de uma organização pessoal, de fidelidade a Deus e confiança na provisão do Senhor. E sacrifício para a coisa acontecer. Quando você entender que Jesus Cristo é superioridade, prioridade e autoridade na sua vida, você vai poder agir com generosidade e atender o outro com todo o coração. E você poderá ter um coração misericordioso, porque você alcançou a misericórdia de Deus que invadiu a sua vida e te transformou. Você poderá amar o outro, porque você compreende o amor daquele que é sobre todas as coisas. Ele é amor, e Ele derrama esse amor sobre a minha e a sua vida. Você poderá desenvolver o caráter como de Cristo, e não apenas ficar colecionando diplomas de escola dominical, de cursos bíblicos que você faz, mas seu caráter será transformado, e você será cada dia mais parecido com Jesus. Quando Jesus Cristo for superior na sua vida, você poderá agir com honestidade, transparência e sinceridade, disposto a pagar o preço que for necessário para que esses valores não sejam corrompidos na sua vida. Sendo Jesus Cristo a autoridade máxima na sua vida, você vai crescer de dentro para fora, porque uma fonte de água viva vai jorrar no seu interior e vai trazer refrigério à sua alma, e vai trazer conforto quando você estiver cansado, vai trazer consolo no momento da angústia, e vai trazer força e vida. E essa fonte de água viva que brota do seu interior vai fazer com que você seja como árvore plantada junto a ribeiros, que sempre dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhagens não murcham, e no tempo da estiagem não deixe de produzir, porque você está ligado à fonte, e essa fonte é o Senhor Jesus. Dizemos que amamos a Deus, dizemos que amamos a Jesus, dizemos que queremos ser parecidos com Ele, mas aonde estão as suas prioridades, queridos? O quanto as suas prioridades têm a ver com a glória de Deus? O quanto as minhas prioridades têm a ver com a glória de Deus? E quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil, porque nós temos sim um significado para a nossa vida, e se o nosso objetivo, a nossa missão é promover a glória de Deus, todas as outras coisas serão detalhes, porque eu não preciso de status social, eu não preciso de saúde física, eu não preciso de relacionamentos bonzinhos, agradáveis, eu não preciso de mais nada a não ser da pessoa de Cristo para promover a glória de Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Ele é fiel e fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, enquanto você se ocupa de promover a glória de Deus, o próprio Deus da graça, o Deus da paz, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, trata as nossas vidas e resolve essas questões de cada um de nós. O
O problema é que nós muitas vezes não achamos que Deus seja capaz de resolver os nossos problemas. Ocupe-se da glória de Deus e deixe que Deus cuide de você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas. Vivamos com Cristo sendo prioridade, vivamos com Cristo sendo a autoridade, vivamos com Cristo sendo o superior, sendo o número 1, e não existirão outros números no nosso hall de categoria, porque Ele vai cuidar de mim e Ele vai cuidar de você. Tudo isso, queridos, porque um Deus, através do sacrifício total, lá na cruz do Calvário, demonstrou poder total ao ressuscitar dos mortos, aquele que oferece cuidado total. Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele pode oferecer a você aquilo que todos buscam, mas só Ele pode dar, que é a paz que excede todo entendimento. Que Jesus Cristo inunde o seu coração, que a presença de Deus transborde em sua vida, de modo que Ele seja hoje e para todo sempre o número 1, o único número que ocupe o primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. Podemos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Que reflete a verdade de Cristo ser o primeiro e o único em nossas vidas. Eu quero te convidar, querido, nessa noite, encerrando as atividades desse final de semana, para que você declare que Ele é o único. E aí você vai poder se relacionar com outras gerações. E aí você vai poder servir o corpo de Cristo. E aí você vai poder promover a glória de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento e em todo o tempo. A glória de Cristo poderá ser vista através da sua vida, porque seremos parecidos com Jesus. É tão bom podermos nos ocupar daquilo que é a coisa mais preciosa do universo. É disso que se trata o Evangelho. A glória de Deus na pessoa de Jesus. Nós podemos promovê-lo se Jesus Cristo for a prioridade de nossas vidas. Talvez hoje seja o dia para você reorganizar as prioridades da sua vida. Talvez essa avaliação toda, essa história toda que a gente contou, isso tudo que a gente conversou,
Você percebeu que existem outras coisas que estão ocupando o lugar de Cristo na sua vida, e por isso a glória de Deus não tem resplandecido através de você e em você. Então eu quero te convidar, querido, para você clamar, para você buscar, e para você em Cristo dizer: venha ser o primeiro, venha ser o único, venha ser o Senhor total da minha vida, venha ser minha prioridade, Senhor, e venha dirigir meus passos. Eu quero te convidar para vocês se colocarem em pé, nós cantarmos essa canção, fazendo essa declaração e essa oração, para que nós vivamos de fato para a glória de Deus e para o louvor de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus entrou, declaramos que és Rei, declaramos que és Rei, que és, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a ti fazemos o trono de louvores, a ti fazemos o trono de louvores, a ti fazemos o trono de seja o primeiro, seja o único, seja aquele que é superior a todas as coisas, Senhor. A Ti dedicamos nossos sonhos, a Ti dedicamos nossos anseios, a Ti entregamos nossos medos, porque nós sabemos que se o Senhor for a autoridade sobre nossas vidas serão organizadas de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, muda a nossa oração, porque nós queremos fazer a Sua vontade, não a nossa. Senhor, muda nossas atitudes, porque nós queremos fazer aquilo que é agradável a Ti. Senhor, muda a nossa fonte de recursos, que não sejam as outras coisas além de Cristo Jesus. Muda, Senhor, a nossa história, porque nós queremos viver para refletir e para transbordar a glória de Cristo, a glória de Deus, por onde nós andarmos e quanto nós vivemos. Que seja assim, para a Sua glória, para o Seu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda em pé, diga para a pessoa do seu lado assim: tenha uma semana na graça e na paz de Cristo.